Olá, pessoal. Então, a nossa última aula foi referente a aterros sanitários. Então, eu mostrei para vocês os principais elementos do aterro, desde a utilização até a coleta dos gases. Né? Ainda é possível, como eu disse para vocês, aproveitar o biogás gerado para a produção de energia elétrica, certo? O entendimento, o descobrimento, entender quanto de gás, né, quantificar a quantidade de gás gerado, principalmente do metano, né, quanto do biogás é metano, é algo de extrema importância para o aterro. Tanto se você tiver a intenção de reaproveitar energeticamente falando, e também para você saber quanto esse aterro está impactando para o efeito estufa. Né? Lembrando que o metano ele é um gás ainda mais potencial estufa do que o CO2. Então, ele tem uma capacidade de 21 vezes a mais que o CO2, né, quanto a sua capacidade de reter calor, sua capacidade de efeito estufa. Por isso, né, pensando do ponto de vista de aquecimento global, efeito estufa, é necessário você saber quanto você está contribuindo para esse aquecimento global. Por isso que a gente tem alguns modelos, né, matemáticos que quantificam qual que é a geração de biogás ao longo dos anos dentro do aterro. Né? Então, a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem a quantidade gerada, né, em duto por metro cúbico ano, o volume de gás por ano, e aqui a gente tem vários anos, né, não sei se está dando para enxergar aí, mas esses valores aqui são os anos do aterro, anos de operação. Geralmente você encerra ali a operação em 20 anos. Mas o que eu quero mostrar é que aqueles primeiros anos que você está colocando resíduo no aterro, você tem uma produção muito alta, né? Essa produção vai decaindo ao longo do tempo. Quando você encerra, mesmo depois de encerrado, você vai ter produção de metano, né, de outros gases, até depois do seu fechamento. Então, aqui está considerando que fechou em 24 anos, ó, fechamento. Então, de 24 até 100 anos, você tem uma produção ainda de gás sendo gerado. Por isso, né, embora ela tenha caído bastante, não tem valores aqui, ainda assim você está produzindo. Né? Então, é importante vocês entenderem que não é só gás que é gerado, mesmo depois do fechamento. É gerado também chorume. Né? Os resíduos, enquanto tiver resíduo ali, ele vai continuar produzindo gás e chorume. Isso é preciso monitorar esse aterro mesmo depois do seu encerramento. Então, tem uma faixa aí do início de operação com a produção muito alta, depois ela entra numa fase de geração estável, né, tem mais ou menos aí a mesma produção, depois no encerramento ela tende a cair, mas ainda assim gera, né, até uns torno de 100 anos. Então, tem um modelo que faz isso, que gera esse gráfico, que gera essa quantificação. Os principais modelos que a gente utiliza para estimar a geração de metano, o mais conhecido aqui é o do IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, para quem não conhece, é um painel muito importante, ele tem várias questões, vários modelos, vários indicadores sobre aquecimento global, mudanças climáticas, tá? Referência em mudanças climáticas, esse painel. Então, tem o modelo do IPCC, né, que é o modelo desse painel, que a gente vai fazendo um exemplo. A gente também tem o da EPA, para quem não lembra, a EPA é a Agência de Proteção Ambiental Americana, dos Estados Unidos, como se fosse o nosso IBAMA aqui do Brasil. IBAMA e CONAMA, porque essa agência ela também tem suas próprias normas e leis. Então, todo o nosso órgão ambiental brasileiro seria similar a essa EPA aqui dos Estados Unidos. Esse da EPA é o LandGen. Eu tenho esses modelos na planilha Excel e depois eu posso estar disponibilizando para vocês. Caso vocês pensem em fazer um TCC ou até mesmo trabalhar com isso ao longo da vida de vocês. Então, tem esse Landfill Gas Emission Model, que é o LandGen, e tem um último aqui que também é muito conhecido, que é o do Banco Mundial, que é esse Skull Canyon. Eu tenho as equações de todos esses modelos, mas a gente vai fazer um exemplo só desse do IPCC, que é um dos mais utilizados, que é mais fácil você fazer manualmente. Aqui eu deixei as equações, né, desse modelo.
Você tem aqui o que significa cada coisa, né? Aqui, essa vazão é a quantidade de metano, que você converte todo o biogás para saber quanto dele é metano. Então, essa equação principal aqui, você tem a obtenção do metano gerado em metros cúbicos por ano. Essa taxa aqui, isso aqui é população, quando você tem o número de população, né? Essa taxa é mais ou menos o que nossa geração per capita, lembra da geração per capita? Você, para saber a quantidade total, você multiplica a população vezes a geração per capita, só que essa taxa é por ano, quilo habitante ano, e a geração per capita que a gente está acostumado a trabalhar é por dia, tá? Então, essa taxa RSS seria, desculpa, RSD, tá errado aqui, é como se fosse a nossa geração per capita, só que em vez de dia, por ano. Então, quilo habitante ano, essa taxa aqui. Aqui a gente tem RSDF, que é a fração do que é coletado e que realmente é depositado. Então, imagina se a cidade não tem coleta seletiva, não tem compostagem, não tem nada. Tudo que é produzido vai direto para o aterro. Então, esse RSD seria 100%. Tudo que é produzido vai para o aterro. Mas imagine que a cidade tenha cooperativa de reciclagem, que metade do resíduo vai para a cooperativa. Então, o que vai para o aterro é só o restante da metade. Então, isso aqui é o percentual que realmente vai para o aterro, tá bom? Esse L0 é obtido por essa equação, né? Ele representa o potencial de geração de metano. Isso é você descobre aqui, né? Quanto de metano, esse L0 aqui, nada mais é do que quantos quilos de metano você tem produzido em função dos quilos de resíduo. Então, se tem 1 quilo de resíduo, quanto quilo de metano isso vai produzir? Você tem, sei lá, 1.000 quilos de resíduo. Desses 1.000 quilos, quanto eu vou ter de produção de quilos de metano, certo? Então, ele te diz quanto de metano tem naquele tanto de resíduo. O FCM é o fator potencial de produção. Esse fator ele varia em função do seu tipo de tratamento, se é um aterro sanitário, se é um biodigestor, depois eu vou mostrar para vocês. O COD é o carbono orgânico degradável. Tipo, imagina que 100% do resíduo foi enviado, mas desse 100%, sei lá, 30% é plástico. O plástico não é um carbono orgânico degradável, né? Então, o que é o carbono orgânico degradável? É a matéria orgânica. Então, esse código diz quantos quilos de carbono tem para cada quilo de resíduo. Isso, carbono degradável. Então, eu quero saber quanto é carbono degradável. É isso que é o código. O código F, que é a fração de carbono que é dissociada, né? Indica a fração de carbono que é disponível para decomposição bioquímica. Então, seria tipo assim, aquilo que decompõe considerando os micro-organismos, aquilo que é decomposto pelos micro-organismos. Você vai dizer aqui, a gente calcula nessa equação. Esse T aqui é a temperatura da digestão anaeróbia, isso em graus Celsius, tá? O Fzinho aqui da equação do L0, ele é a fração de volume de metano gerado no biogás. Lembra que eu falei que para aterro varia? Tipo assim, o biodigestor geralmente do biogás 90% é metano. Mas para aterro, geralmente, de todo biogás gerado, apenas 40% é metano. Então, esse F varia a depender da sua tecnologia. Aí a gente vai ver qual que é o utilizado. 16 por 12 é o fator de conversão de carbono a metano. Tipo assim, né? Quanto do carbono você tem como metano, né? Qual é a quantidade aí de metano? Porque daí você pega, por exemplo, todo o carbono orgânico que tem no seu resíduo e descobre quanto dele é convertido em metano, tá? Isso é uma unidade de peso molecular médio, a gente vai utilizar aí aqui, ó, nessa equação, para transformar o metano, todo o carbono gerado, em metano, certo? Esse Φ
de metano aqui é a massa específica do metano, tá? Que é 0,740 kg por metro cúbico, né? Massa específica do metano. E aqui é a taxa da digestão anaeróbia, que é a temperatura, né? Não sei se deixa eu arrumar. Temperatura da digestão anaeróbia. E aqui é LSD. Então, aqui mostrei para vocês né, para explicar o que é cada coisa da equação. Para ficar mais claro, a gente vai fazer um exemplo, tá bom? Então, ó, aqui são alguns valores. Lembra da fração orgânica de carbono? Ela varia, né? De papel para papelão, de alimentos, madeira. Então, se é papelão, o código é 0,4. Alimentos, 0,15. Né? Então, você tem 0,15 kg de carbono por cada quilo de resíduo úmido. Se for alimento, 0,15. Madeira, 0,3. Resíduos de podas e jardins, 0,17. Tecido, 0,40. Então, varia a depender do tipo de material orgânico que você tem. Aqui, desculpa, é o FCM, né? Que era o fator de produção de metano. Então, por exemplo, no lixão, você tem aí mais ou menos 40% do biogás é metano. Para aterro controlado, você tem de 0,8%. Aterro sanitário, 1%. E locais sem categoria, você utiliza geralmente 0,6%. Então, ó, se eu voltar lá nas equações, ó, o FCM aqui, que é o fator potencial de produção de metano. Ele varia, então, se é aterro sanitário, se é lixão, se é biodigestor. E aí a gente tem esses valores aqui tabelados. Então, vamos fazer o exemplo? Ó, estimar as emissões provenientes de um aterro sanitário com 10 anos de operação, que tem recebido resíduos sólidos provenientes de uma indústria de produção de tábuas, uma madeireira. O aterro sanitário não possui nenhum sistema de aproveitamento do gás, né? Então, o biogás não está sendo aproveitado e o único resíduo orgânico que esse aterro recebe é o resto de madeira dessa madeireira. Então, quanto que ele recebe? Ó? O aterro sanitário recebe 50 toneladas de resíduos sólidos de madeira diariamente. Tá? Você poderia dizer que é um aterro industrial, ele não está recebendo o resíduo da cidade, está recebendo resíduo industrial de uma indústria de madeira. E está mandando aí, ó, por dia, 50 toneladas de resíduos. Né? Então, resíduo de madeira, serragem e outros tipos de resíduo de madeireira. A fração de volume de metano que a gente vai considerar, né, aquele Fzinho, vai ser de 40%. Né? Na equação a gente não joga percentual, a gente joga decimal. 40 dividido por 100 dá 0,4. O aterro sanitário se encontra em operação 350 dias por ano. Então, ele não trabalha 365 dias por ano, ele só opera 350. Ainda a gente tem, considere a temperatura durante a biodigestão anaeróbia de 50 graus Celsius. Então, a temperatura da degradação anaeróbia, ela pode chegar até 70 graus Celsius, mas aqui está considerando 50. E, por fim, a fração de resíduos coletados, que são depositados no aterro, é 100%, ou seja, 1 aqui, né? 100 dividido por 100 dá 1. Ou seja, todo o resíduo dessa indústria que está sendo coletado vai para o aterro, então é 100% que vai para o aterro. Desse modo, calcule o volume de metano gerado durante o período de funcionamento. Ou seja, por 10 anos, a gente quer saber quanto vai ser produzido em 10 anos, certo? Então, vamos lá. Vou aumentar aqui. Primeira coisa que a gente vai calcular é o CODF, porque você precisa dele para calcular aqui, ó, o L0, tá? Então, você precisa do CODF, que é a fração dissociada de carbono orgânico, para poder calcular qual que é o potencial de geração de metano, certo? O que você tem aqui? Duas constantes, 0,14 é constante, o 0,28 é constante e o T é a temperatura.
Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui é a temperatura da biodigestão. A gente viu que ele pediu para considerar 50, né? 50 graus Celsius. Então, se você jogar isso aqui, né, na calculadora, tudo isso que está selecionado, você vai descobrir qual que é o COD. Então, 0,014 vezes 50 vezes 0,28. Deu 0,98. Estou errado. Então, pronto, você já tem o seu COD. Você vai utilizar ele na equação de baixo aqui. Essa daqui é a equação principal, né? Vamos deixar ela por último. Vou apagar ela, depois a gente faz. A gente vai jogar todos os dados na segunda equação, que é a do L0. Ó, o L0 ele te diz quantos quilos de metano você vai ter por quilo de resíduo, tá? Então, ó, primeira coisa que você vai considerar é o FCM, que é aqui, ó, o fator de potencial de geração de metano, que está aqui nessa tabela, ó. Tipo de local de exposição e o FCM. Aqui a gente está mandando para um aterro sanitário, então o FCM é igual a 1. Pronto, então vamos jogar aqui. CM vai ser 1. O COD também está na tabelinha aqui, ó, que é a fração orgânica de carbono, ou seja, quantos quilos de carbono você tem por quilo de resíduo orgânico. A gente está tendo que o resíduo encaminhado aqui para o aterro é madeira, então o seu COD vai ser 0,3. Então, COD 0,3. O CODEF eu acabei de calcular, é 0,98. Por fim, você tem aqui quantos por cento, né, do seu biogás é metano, que é o F, fração de metano no biogás. Aqui no exemplo ele pediu para considerar 40%, então o seu F vai ser 0,4. Vou jogar em decimal. Deixa eu aumentar, não sei se está dando para ver. Pronto, né? Vou jogar então todos esses valores na calculadora. 1 vezes 0,3 vezes 0,98 vezes 0,4 vezes 16 dividido por 2. Ó, deu 0,1568. Se for olhar a unidade disso aqui, ó, é quilo de metano por quilo de resíduo. Pronto, você achou o seu L0. A gente vai usar, então, esse L0, vou até copiar ele aqui, para, então, calcular qual que é a vazão, né? A quantidade, o volume de metano. Aqui ele pede para você calcular, né? Qual que é a quantidade que vai para o aterro. Nesse caso, não é uma cidade, então você não precisa considerar a população, tá? Você, então, só tem que descobrir aqui qual que é a quantidade de resíduo que está indo para o aterro ao longo do ano. Aqui ele diz que são 50 toneladas de resíduo de madeira por dia, tá? Só que a gente não vai jogar 50 toneladas, a gente vai jogar isso em metros, porque o resultado aqui, ó, é em metro cúbico por ano. Então, eu não posso jogar o dado da quantidade em metros cúbicos, em toneladas, tem que jogar em metros. Então, vamos lá. Você tem aí, então, 50 toneladas, né? Se você transformar toneladas, uma tonelada são 1.000 quilos, então você pega 50 vezes 1.000, você vai ter então 50.000
quilos de resíduo por dia indo para esse aterro. Só que eu não quero saber esse dado, a gente joga em anos. Então, ó, isso aqui vou colocar a unidade entre parênteses, é quilo por dia. Quanto que vai para o aterro ao longo do dia? 50 mil quilos por dia. Ele disse que o aterro opera 350 dias por ano, lembra? Então não é 365 dias do ano, é só 350. Então, ó, pego esse valor e multiplico por 350 para saber, né, corta aqui dia com dia, vai sobrar então a sua produção, quanto de resíduo de madeira está indo para o seu aterro por ano, certo? 50 mil vezes 350. Vamos já fazer isso direto? 50 mil vezes 350. Que dá 17 mil milhões, né? E 500 mil. Vou botar os pontinhos para não ficar muito confuso. Não, desculpa, era 17. Mil quinhentos, 17 milhões 500 mil quilos por ano. Vou até botar aqui, quilo barra ano. Então, essa é a quantidade que está indo para o aterro, resíduo de madeira que vai para o aterro. Então, 50 toneladas por dia, 50 toneladas para quilo fica 50 mil, vezes o tempo de operação por ano, que é 350, dá esse valor, né? Aqui a gente ainda tem que multiplicar pelo RD. Isso aqui é qual é a fração do que é gerado, do que é coletado, que vai para o aterro. É produzido isso, é coletado isso, e tudo isso vai para o aterro. Então, é como se fosse 100%, né? Então, eu vou jogar por cento, né? Vou jogar 100 dividido por 100, vou jogar 1. Tá? O L0 é aquele cálculo que a gente fez anteriormente, que é quanto de metano é produzido por quilo de resíduo, que a gente viu que é 0,1568 quilos. Então, esse é o seu L0. E por fim, você pega tudo isso e divide pela massa específica do metano, porque daí você vai transformar de quilo para metro cúbico, tá? O seu dado vai sair em quilos. Tudo aqui tá em quilo, né? Só que esse valor final aqui eu quero em metro cúbico por ano. Então, eu preciso jogar qual que é a massa específica. Mas já esqueci quanto é. 0,740. Bom, a massa específica do metano é 0,740 quilos por metro cúbico. Beleza, agora é só jogar isso na calculadora. Ó, deu 3.708.108 mil. Isso, metros cúbicos por ano, certo? Então, é isso que produz por ano de biogás, de metano no seu aterro, tá? Só que o exercício pede para você descobrir quanto gerado em 10 anos. Então, é só você pegar esse valor e multiplicar pelo tempo de operação do aterro, que são
10 anos. Vai dar metros cúbicos em 10 anos. Perfeito. Então, 37 mil milhões, né? 81.080 metros cúbicos de biogás produzido, lançado na atmosfera ao longo do ano. Isso, Matheus, recebendo apenas esse valor aqui de madeira, né, diariamente. Então, é uma quantidade, pessoal, muito elevada, né, de gases na atmosfera, para vocês terem uma noção do potencial poluidor dos aterros, né, para com o ambiente, para com principalmente o impacto global, que é o aquecimento do planeta, certo? Aqui a gente tem outras equações dos demais modelos da EPA, que eu falei, depois eu vou deixar o do Excel, a planilha Excel, para caso um de vocês utilizem. E aqui um outro modelo, que é o Skull do Banco Mundial. Tá? Então, aqui está o que é cada coisa. Se um dia vocês quiserem utilizar esses outros modelos, estão disponíveis, tá? Então, é isso, pessoal, como que a gente consegue, né, saber quanto, aqui nesse exemplo, a gente só sabe qual é o total produzido em 10 anos, mas mesmo assim você conseguiu estimar qual a produção de metano no aterro ao longo dos 10 anos aqui. Outros modelos do Excel que eu mandei, ele gera lá um gráfico parecido com esse daqui. Parecido com esse daqui. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. E é isso, né? As nossas próximas aulas vão ser depois das férias de julho. A gente vai ter férias de julho, então acredito que o próximo módulo começa em agosto. E aí, no próximo módulo de agosto, a gente termina o conteúdo, que a gente vai dimensionar o aterro, e também vocês entregam o trabalho, né, o PGRS, e aí para então poder fechar as notas, imagino que a gente também faça alguma provinha, tá? Isso lá nos próximos módulos. Mas até o módulo atual é isso que a gente tem para aprender. Então, é isso, pessoal.